Há uma dor silenciosa que habita em muitos corações. A dor de tentar controlar o que não se pode. O medo de perder o que amamos. O receio de ver oportunidades escaparem por entre os dedos. A ansiedade de acreditar que algo que deveria ser nosso pode ser levado pelo vento. Essa é a ferida da alma moderna. O desejo constante de comandar o tempo. Vivemos uma era em que tudo parece ter pressa. As mensagens chegam instantaneamente. As respostas são esperadas no mesmo segundo e o silêncio tornou-se desconfortável. Nessa pressa de viver, muitos têm confundido movimento com progresso, barulho com direção, urgência com propósito. Mas há uma sabedoria que se perde quando tudo é rápido demais. A sabedoria da espera, a sabedoria do ciclo, a sabedoria que Eclesiastes revela ao dizer: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para plantar e tempo para colher. Há tempo para falar e tempo para silenciar. Há tempo para agir e tempo para apenas confiar. O problema é que o ser humano, em sua ânsia de controlar, tenta arrancar flores que ainda são sementes, tenta apressar o que ainda está sendo moldado no invisível. Epicteto, o filósofo estoico, comparou essa tentativa ao marinheiro que tenta comandar o vento. Ele pode gritar, pode lutar contra as ondas, pode se desesperar diante da tempestade, mas nada mudará o vento. Tudo o que pode fazer é ajustar as velas. Essa é a sabedoria que o mundo moderno esqueceu. A arte de ajustar-se ao tempo e não de lutar contra ele. A arte de compreender que há uma ordem invisível em tudo o que acontece e que tentar forçar o curso da vida é como empurrar o rio contra a corrente. Talvez você sinta isso agora. Talvez por dentro exista uma inquietação que não passa. Você tem feito tanto, tentado tanto, orado tanto, e mesmo assim parece que nada se move. As portas não se abrem, as pessoas se afastam, os caminhos se confundem, e o que resta é aquela sensação amarga de que algo está errado. Mas e se não estiver? E se o que você chama de atraso for apenas o tempo de Deus colocando tudo em ordem? E se esse silêncio que tanto incomoda for a pausa necessária para o que é seu te encontrar no momento certo? A verdade é que muitos vivem tentando forçar portas que ainda não foram abertas por Deus. Tentam empurrar situações que ainda não amadureceram. Tentam acelerar processos que ainda estão sendo gestados. A ansiedade espiritual é o oposto da fé madura. Porque a fé madura não exige, ela confia. Não porque seja conformada, mas porque é sábia. Ela entende que o tempo de Deus não é o tempo do relógio. É o tempo da preparação interior. O tempo de Deus é o tempo da coerência. É o momento em que sua alma e seu propósito se encontram. Prosperidade não é o que se conquista pela força, pela pressa ou pelo desespero. Prosperidade é o que se atrai quando se aprende a alinhar o tempo interior com o tempo divino. Quando o seu agir se torna reflexo da sua fé e não do seu medo. Por isso, talvez o que você mais precisa agora não é correr mais, nem tentar mais, nem orar com mais intensidade. Talvez o que você mais precisa é descansar na confiança de que o que é seu não pode se perder. Que o que é seu não será roubado nem esquecido. Que o que é seu virá. Mas virá quando você estiver em paz o bastante para recebê-lo. Porque a prosperidade verdadeira não se manifesta quando a vida se ajeita do lado de fora. Ela nasce quando o seu coração se ajusta por dentro, quando a alma se alinha ao ritmo invisível da criação, quando o desejo deixa de ser exigência e se transforma em entrega. No fundo, todos nós queremos a mesma coisa: sentir que estamos no caminho certo. Sentir que nossas escolhas fazem sentido. Sentir que existe um propósito por trás do que ainda não aconteceu. E existe. Há uma ordem sagrada no que parece confusão. Há um sentido profundo no que hoje parece espera. O tempo de Deus nunca falha. Ele apenas ensina, amadurece e prepara. Então, antes de tentar forçar a próxima porta, talvez você precise se perguntar: estou agindo com fé ou com medo? Estou confiando no tempo de Deus ou tentando impor o meu próprio ritmo? Porque a diferença entre o desespero e a fé é simples. O desespero quer controlar,
A fé aprende a descansar. Hoje permita-se respirar com mais calma. Observe a sua vida como quem contempla uma semente. Ninguém exige que uma semente floresça no primeiro dia. Ela precisa de tempo, de silêncio, de raízes. Assim também é com os seus sonhos. O que é seu não precisa ser apressado, precisa ser sustentado. A partir deste momento, faça um pequeno pacto com a vida. Não mais lutar contra o tempo. Ajuste as velas, respire, entregue e repita em silêncio, com fé e serenidade: eu confio no tempo de Deus. Eu confio no ritmo do que é meu. O que é seu não está atrasado, está apenas sendo preparado para chegar quando você estiver pronto, porque a prosperidade verdadeira não é sobre correr, é sobre estar em sintonia com o que já te pertence no invisível. E quando essa sintonia acontece, o tempo deixa de ser inimigo. Ele se torna aliado, e o que é seu, inevitavelmente, virá até você. Há um paradoxo silencioso que permeia a alma humana. Quanto mais corremos em busca da prosperidade, mais ela parece se afastar. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força fazemos, mais ela escapa pelos dedos. A mente ansiosa acredita que esperar é perder, que se não agir agora, o destino passará e levará consigo tudo o que poderia ter sido. Mas o que a pressa não compreende é que a vida não é uma corrida, é um campo de semeadura. E toda semente precisa do tempo da terra para florescer. A ansiedade faz o espírito se mover antes da hora, e é nesse movimento precipitado que muitos se perdem. A mente humana, quando tomada pelo medo da escassez, confunde esforço com merecimento. Acredita que quanto mais trabalha, mais Deus o recompensará. Mas não é o esforço desordenado que cria a prosperidade, é o esforço alinhado ao propósito. Não é a intensidade do movimento que traz resultados, mas a qualidade da intenção. Quantas vezes você se sentiu exausto, não por falta de fé, mas por excesso de luta? Quantas vezes você acreditou estar no caminho certo, apenas porque estava cansado demais para parar? O mundo ensina que o cansaço é sinal de merecimento, mas o cansaço constante é, muitas vezes, o sinal de que estamos tentando controlar o que só o tempo pode resolver. Prosperidade não nasce do desespero. Nasce da serenidade de quem entende que agir é necessário, mas apressar é perigoso. Existe um erro sutil que muitos cometem. Acreditam que se não estiverem fazendo algo o tempo todo, estarão ficando para trás. Esse pensamento cria uma escravidão invisível, a escravidão da urgência. Pessoas passam anos trabalhando sem pausa, buscando reconhecimento, estabilidade ou sucesso, mas perdem a alma no processo. Correm tanto que esquecem o que estão perseguindo. Lutam tanto que não percebem o quanto já se afastaram da própria paz. A mente ansiosa é como uma criança que planta uma semente e todos os dias desenterra o solo para ver se ela já brotou. E ao fazer isso, destrói o processo natural do crescimento. Assim também acontece com a prosperidade. Quando tentamos antecipar o tempo, impedimos que o propósito amadureça. Tudo o que é duradouro precisa de um período de gestação. A espera não é o oposto da ação, é parte essencial dela. Esperar não significa cruzar os braços, significa sustentar a fé enquanto o invisível trabalha. O tempo entre o plantar e o colher é o tempo da maturação. É nesse intervalo que você se torna capaz de receber o que pediu. Porque não basta que algo seja seu, é preciso estar pronto para sustentá-lo. Há pessoas que de tanto correr chegam antes da hora. E o que acontece quando se chega antes da hora? O fruto ainda está verde, o solo ainda está úmido demais, o cenário ainda não está preparado. E o que era bênção se transforma em peso. Quantas oportunidades se perderam porque foram colhidas antes do amadurecimento? Quantos relacionamentos se romperam porque foram vividos com ansiedade e não com presença? O paradoxo da prosperidade é este: quanto mais você corre, mais o que é seu se distancia. Não porque o universo queira te negar, mas porque o tempo está tentando te proteger. O tempo não é inimigo. Ele é o guardião da sua colheita.
Ele impede que o imaturo estrague o que ainda está sendo preparado. Quando a mente ansiosa entender isso, algo dentro dela se acalmará. Porque prosperidade não é sobre alcançar tudo rápido, é sobre caminhar na velocidade da alma. A alma tem seu próprio ritmo, e quem tenta correr além dele acaba se afastando de si mesmo. Então, observe o movimento da vida ao seu redor. A natureza não tem pressa, e ainda assim, tudo se cumpre. O rio não corre para provar velocidade. Ele flui porque confia no curso. A prosperidade é assim. Ela flui na direção de quem aprendeu a se mover com calma, mesmo em meio à incerteza. A espera, longe de ser passividade, é o laboratório da força interior. É nela que o caráter se estrutura, que a visão se refina, que a fé amadurece. O que parece lentidão é, na verdade, o cuidado de Deus te preparando para o que é eterno. Prosperar não é chegar rápido, é chegar inteiro. É alcançar o que é seu sem ter perdido a paz no caminho. É estar pronto não apenas para receber, mas para sustentar o que recebeu. Porque prosperidade sem preparo se transforma em fardo. E talvez seja por isso que o que é seu ainda não chegou. Não porque você não mereça, mas porque a vida está te ensinando a caminhar na velocidade certa, a velocidade da maturidade. O verdadeiro sucesso não acontece quando você chega primeiro. Ele acontece quando você chega consciente. Quando entende que o que é seu nunca se perde, apenas espera o momento em que você se torna capaz de recebê-lo com sabedoria e não com pressa. Há uma verdade que a natureza nos ensina com uma calma que o homem moderno esqueceu de ouvir. Nenhuma semente floresce porque gritou mais alto. Nenhuma árvore cresce porque exigiu que o sol viesse mais cedo. Tudo o que nasce da terra entende o ritmo silencioso do crescimento. Antes de tocar a luz, a semente precisa permanecer no escuro. Antes de se erguer para o céu, ela precisa criar raízes na sombra. É ali, naquele espaço onde nada parece acontecer, que a vida se forma em profundidade. O mesmo acontece com você. Há períodos em que tudo parece silêncio, em que nenhuma resposta vem, em que as orações parecem não ultrapassar o teto. Mas é nesse tempo de invisibilidade que a vida está te preparando. Você não está sendo esquecido, está sendo formado. A semente não se desespera no escuro, ela confia na terra. Assim deveria ser a sua fé. A mente impaciente acredita que só há progresso quando há visibilidade. Quer resultados, quer sinais, quer provas. Mas a sabedoria espiritual e psicológica ensina o contrário. É nas pausas que o cérebro consolida o aprendizado. É no silêncio que o espírito se fortalece. Existe um tempo de incubação neural, um tempo em que o cérebro precisa de repouso para transformar informação em sabedoria. Sem esse intervalo, as ideias não amadurecem e as ações se tornam impulsos. O mesmo acontece na vida espiritual. Sem o tempo da espera, o propósito perde consistência. Pense em José, o sonhador do Egito. Ele teve visões grandiosas de prosperidade e poder, mas antes de ver o trono, ele viu a prisão. Antes de ser exaltado, foi esquecido. E foi naquele tempo de aparente abandono que sua alma foi moldada para sustentar o peso do seu destino. Se o sonho tivesse se cumprido antes da dor, talvez ele não tivesse suportado o poder. O tempo de Deus nunca é atraso, é preparação. Talvez o que é seu ainda não veio porque você ainda não é quem precisa ser para recebê-lo. Essa frase não é julgamento, é libertação. Ela te convida a compreender que o crescimento verdadeiro é interno. Enquanto o mundo mede prosperidade por conquistas, Deus mede prosperidade por estrutura. O que adianta ter muito se por dentro ainda há um vazio que consome tudo o que chega? O que adianta alcançar se o coração ainda não sabe sustentar? A semente, antes de florescer, se rompe. Ela se desfaz por dentro para que algo novo possa nascer. O mesmo acontece com a alma. Às vezes é preciso se romper para crescer. É preciso deixar que o antigo se desfaça, que o orgulho se quebre, que as certezas se desmanchem. Porque só um coração rasgado pode ser preenchido por algo verdadeiro. E há algo sagrado nesse rompimento silencioso. O mundo ensina que a dor é sinal de fraqueza, mas espiritualmente
Ela é o sinal de que algo novo está germinando. O sofrimento, quando acolhido com consciência, é o solo fértil do renascimento. Assim como a semente, você está sendo chamado a confiar no invisível. O que o seu coração chama de demora, talvez seja o tempo da sua transformação. O que você chama de escuridão, talvez seja apenas o ventre onde o novo está sendo formado. Porque tudo o que cresce, cresce primeiro no invisível. O perigo é tentar florescer antes da hora. Forçar o broto é ferir a vida. Forçar o resultado é quebrar o ciclo. A alma que não respeita o tempo da maturação acaba colhendo dores prematuras. Quantas vezes você quis apressar um processo e depois percebeu que ele ainda não estava pronto? Quantas vezes desejou algo intensamente e quando finalmente conseguiu, percebeu que ainda não tinha estrutura emocional para sustentá-lo? A prosperidade não vem para quem grita mais alto, mas para quem aprendeu a ouvir mais fundo. Ela vem quando a alma se acalma, quando a espera deixa de ser castigo e se transforma em oração silenciosa. Quando o escuro deixa de ser ausência e passa a ser abrigo. Há um tipo de sabedoria que só nasce na lentidão, só cresce na paciência, só floresce no silêncio. É o tipo de sabedoria que transforma a dor em discernimento, solidão em presença, atraso em propósito. Então, ao invés de pedir que a vida se apresse, talvez o caminho seja pedir que o seu coração aprenda a confiar no escuro. Porque é lá que tudo começa. Nenhuma flor se abre sem antes ter vivido a solidão da semente. Nenhum ser humano amadurece sem antes ter aprendido a suportar a pausa. E talvez quando você aceitar esse tempo como parte da sua prosperidade, o silêncio deixará de ser ausência e se tornará resposta. Porque a semente que confia no escuro nunca teme o tempo. Ela sabe que a luz virá, no exato momento em que suas raízes estiverem fortes o suficiente para sustentá-la. Há um fenômeno sutil que tem crescido nos tempos modernos, a ideia de que podemos manifestar tudo o que desejamos. Que basta visualizar, afirmar e acreditar com força suficiente para que o universo obedeça aos nossos comandos. À primeira vista, parece um pensamento positivo, mas há um erro invisível escondido nessa lógica. Porque a verdadeira prosperidade não é resultado de controle disfarçado de fé. É resultado de alinhamento com o tempo de Deus. Quando o desejo humano se torna exigência, ele deixa de ser expressão da alma e passa a ser obra do ego. A mente, sedenta por resultados, tenta fazer o papel da fé. Quer antecipar o plano divino, quer conduzir o fluxo em vez de confiar nele. É o mesmo impulso de Adão e Eva no Éden. O desejo de ter o controle do bem e do mal, de decidir por conta própria o que deve acontecer e quando deve acontecer. É uma tentativa inconsciente de ser o próprio Deus do próprio destino. Mas há um tipo de sabedoria que se revela apenas quando você reconhece os limites do seu controle. A fé não é uma ferramenta para manipular a realidade. É uma disposição para se alinhar a ela. O verdadeiro poder espiritual não é o de impor, mas o de permitir. Não é o de ordenar, mas o de confiar. Quando uma pessoa tenta manifestar sem discernimento, ela se desconecta da humildade que sustenta toda verdadeira transformação. Porque nem tudo o que queremos é o que precisamos. Nem todo desejo é coerente com o propósito. Há vontades que nos afastam da paz. Há conquistas que nos roubam a alma. Prosperidade sem propósito é uma armadilha disfarçada de vitória. Na psicologia, há algo chamado de vício dopaminérgico. É o ciclo de prazer imediato que mantém a mente dependente de pequenas recompensas. É o mesmo mecanismo que leva alguém a checar o telefone a cada minuto, a esperar respostas imediatas, a se sentir vazio quando não há estímulo. Esse vício também acontece no campo espiritual. A pessoa começa a buscar sinais, confirmações e resultados o tempo todo, acreditando que a fé verdadeira é aquela que produz efeitos rápidos. Mas isso não é fé. É ansiedade disfarçada de espiritualidade. A fé madura não busca controlar os acontecimentos. Ela busca compreender o aprendizado escondido em cada fase. Quando a alma entende isso, a necessidade de manifestar tudo se dissolve.
porque a vida já está acontecendo a seu favor, mesmo quando parece silenciosa. O que é seu não precisa ser forçado. Ele virá quando a sua vibração interior for compatível com o que você pede. É importante compreender que desejar não é errado. O erro está em acreditar que o desejo, por si só, é suficiente. O desejo é o impulso inicial, mas o merecimento é o estado de consciência. Você atrai aquilo que é capaz de sustentar, não o que apenas imagina. A vida não entrega pedidos, entrega níveis de maturidade. Há pessoas que tentam manifestar um relacionamento, um emprego, uma riqueza, sem perceber que estão projetando um vazio. Querem o outro para não se sentirem sós, o sucesso para se sentirem valiosas, o dinheiro para se sentirem seguras. Mas tudo o que nasce da carência morre da mesma fome, porque a manifestação que vem do medo não constrói, apenas mascara a ausência de algo mais profundo, a confiança. Talvez você já tenha tentado fazer o universo se mover a seu favor, declarando, afirmando, desejando. E mesmo assim, nada aconteceu. Isso não é fracasso, é proteção. Há pedidos que não se cumprem, porque o universo sabe o que a mente ainda não entende. Que o que é seu virá, mas virá no tempo em que isso for bênção e não peso. O erro invisível de quem tenta manifestar tudo é confundir poder com controle. Mas o verdadeiro poder espiritual é o da rendição consciente. É o de quem faz o que pode, planta com amor, age com intenção, e depois solta o resultado. Essa entrega não é desistência, é confiança ativa. É dizer, eu faço a minha parte e confio que a vida fará a dela. Há um silêncio profundo que acompanha a verdadeira fé. Um silêncio que não precisa provar nada, que não precisa exigir nada, que sabe que o invisível trabalha de maneira precisa, mesmo quando tudo parece parado. Esse é o ponto de equilíbrio entre o agir e o confiar. Portanto, o que precisa mudar não é o quanto você deseja, mas a qualidade do seu desejo. Não é o quanto você manifesta, mas o quanto você se alinha. Porque manifestar, sem discernimento, é tentar controlar o vento. E o vento, por sua natureza, não se curva à vontade humana. Ele obedece a uma ordem maior. Prosperidade não é manipulação energética, é harmonia interior. É o estado em que a mente, o coração e o propósito caminham na mesma direção. Quando isso acontece, o universo não precisa ser forçado. Ele responde naturalmente. Quando o coração aprende a confiar mais do que exigir, algo muda. A pressa se transforma em presença, o desejo se transforma em propósito e a manifestação se transforma em rendição. E nesse ponto, o que é seu deixa de ser perseguido e começa a te encontrar. Há uma diferença profunda entre esperar e saber esperar. A Bíblia, em sua sabedoria silenciosa, ensina essa distinção quando diz no Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Essa frase simples e curta contém uma das chaves mais poderosas da prosperidade espiritual. Esperar com entendimento não é permanecer imóvel, é agir com serenidade, é fazer o que está ao alcance das suas mãos sem perder a confiança no invisível. É uma espera ativa, lúcida, cheia de fé e desprovida de desespero. O ser humano moderno aprendeu a associar espera com passividade. Mas no contexto divino, esperar é um ato de força. É o exercício da confiança quando o controle não é mais possível. A mente quer o imediatismo, quer respostas, quer provas. A fé, por outro lado, se alimenta do silêncio. E é nesse silêncio que Deus ensina o homem a amadurecer. Quando tudo parece parado, é aí que o propósito está sendo lapidado. Esperar com entendimento é continuar plantando, mesmo quando o solo parece infértil. A fé impaciente pergunta, quando vai acontecer? Já a fé madura pergunta, quem preciso me tornar para que aconteça? Essa diferença muda tudo, porque o foco deixa de ser o resultado e passa a ser o processo. O tempo deixa de ser visto como atraso e passa a ser visto como escola. A pessoa que aprende a esperar com entendimento não se desespera com as pausas,
porque compreende que cada intervalo tem um propósito formador. Há uma serenidade que se instala quando o coração compreende que o tempo de Deus é pedagógico. O que está sendo adiado no mundo externo está sendo construído no mundo interno. A cada espera, algo dentro de você é fortalecido. A cada aparente silêncio, uma nova camada de sabedoria se forma. E quando o interior amadurece, o exterior se ajusta naturalmente. Prosperidade, portanto, não é um evento que chega de fora, mas uma consequência que nasce de dentro. Esperar com entendimento é escolher a coerência em vez da urgência. É ter coragem de desacelerar quando tudo à sua volta grita para correr. É manter a fé mesmo sem sinais aparentes. Essa postura cria um campo de confiança, e é esse campo que atrai o que é seu. Porque aquilo que chega por alinhamento permanece. O que chega por ansiedade se desfaz. A maturidade espiritual começa quando você entende que fé não é resistência cega, mas visão lúcida. Esperar com entendimento é continuar caminhando com o coração leve, mesmo quando os passos são lentos. É fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê. É permanecer no propósito, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A alma que aprende isso se torna invencível, porque ela deixa de depender das circunstâncias para se manter em paz. O tempo certo nunca é o tempo da pressa. É o tempo da prontidão. Quando você se torna a pessoa capaz de sustentar o que pediu, o universo se encarrega de abrir as portas, e nesse momento você percebe que nunca esteve esperando por nada. Era a vida que estava esperando por você. Há momentos na vida em que tudo parece ter sido retirado. As portas se fecham, os caminhos se confundem, as pessoas se afastam e a alma se vê caminhando por uma terra árida, onde nada floresce. Esse tempo é o que a Bíblia chama de deserto. Muitos acreditam que o deserto é um castigo, mas na verdade, ele é uma tecnologia espiritual. O deserto não vem para destruir, vem para calibrar. Ele não vem para punir, vem para purificar o propósito. O deserto é o espaço entre o que fomos e o que precisamos nos tornar. É ali que o ruído do mundo se silencia e a voz interior ganha força. É ali que o homem deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e aprende a ser guiado pela consciência. No deserto, tudo o que é supérfluo se dissolve. As máscaras caem, os apegos se revelam, e a alma é confrontada com o que realmente acredita. Esse confronto, por mais doloroso que seja, é o início da libertação. Todo atraso legítimo tem uma função pedagógica. O deserto é o período em que a vida te ensina o que a abundância não seria capaz de ensinar. Quando tudo é fácil, a alma adormece. Quando tudo é escasso, ela desperta. É no vazio que o ser humano descobre sua real fonte de sustento. O pão que falta no mundo material se transforma em alimento espiritual. O silêncio que parece abandono se revela como o sussurro de Deus, moldando a estrutura interna. Há histórias que ilustram esse princípio com perfeição. Um empresário, acostumado a controlar tudo, perdeu o emprego, os amigos e a estabilidade. Sentiu-se esquecido, envergonhado e derrotado. Mas no meio desse deserto, foi forçado a encarar a própria solidão e ali encontrou a paz que o sucesso nunca lhe havia dado. Quando parou de fugir do silêncio, começou a ouvir a própria alma. Quando aceitou o deserto, descobriu que o vazio era, na verdade, o terreno fértil para uma nova versão de si mesmo. O deserto separa o desejo puro do desejo vaidoso. Quando tudo o que é ilusório é removido, o que permanece é o essencial. No deserto, aprendemos a diferença entre querer por necessidade e querer por propósito. A alma imatura busca o que preenche o ego. A alma desperta busca o que fortalece o espírito. E é por isso que, muitas vezes, o deserto é o maior presente disfarçado de perda. Ele retira o que te distraía para te devolver a ti mesmo. É impossível atravessar o deserto sem ser transformado. Nenhum ser humano sai dele igual ao que entrou. O deserto é o útero da maturidade espiritual. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna prática.
É ali que o porquê se dissolve no para quê. Aquele que atravessa o deserto com paciência se torna inabalável, porque aprende a confiar sem precisar ver, a amar sem precisar receber, a esperar sem precisar entender. Por isso, não amaldiçoe o deserto que atravessa. Ele é o código secreto da prosperidade duradoura. Ele está te ensinando a sustentar a bênção antes que ela chegue. O que é seu não está sendo negado, está sendo refinado. E quando esse tempo terminar, você não apenas terá mais, você será mais. Existe um ritmo biológico e espiritual em tudo o que vive. O corpo humano, o cérebro, a natureza, todos seguem uma ordem invisível que respeita o tempo. Quando a mente tenta romper essa ordem, nasce o caos interior. A neurociência moderna tem mostrado que o cérebro só toma decisões sábias quando está em serenidade. É no córtex pré-frontal, a região da consciência e do discernimento, que a clareza acontece. Mas esse espaço só se ativa quando o corpo está em calma. A pressa, o medo e a ansiedade desligam esse sistema e ativam o modo de fuga, o mesmo estado em que o ser humano primitivo reagia diante do perigo. É por isso que, quando estamos ansiosos, tudo parece confuso e nada parece dar certo. A ansiedade cria um ruído químico dentro do corpo. Hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, inundam o sistema e impedem o raciocínio profundo. A mente entra em um estado de sobrevivência. E quando a alma está apenas sobrevivendo, ela perde a capacidade de ouvir a sabedoria que vem do silêncio. O tempo certo não pode ser percebido por um coração em desespero, porque o desespero só enxerga urgência. A sabedoria enxerga direção. A neurociência mostra algo que a espiritualidade já sabia há milênios. O cérebro precisa de pausas. Assim como a terra precisa descansar entre as colheitas, o sistema nervoso precisa de intervalos de quietude para restaurar o equilíbrio. Quando você respira com atenção, o corpo envia sinais ao cérebro de que está seguro. E é nesse estado que as decisões corretas emergem. O tempo certo é, muitas vezes, o resultado de uma mente pacificada. Quando o cérebro acredita que nada está dando certo, ele entra em colapso cognitivo, bloqueia a criatividade, sabota o foco e distorce a percepção. É o mesmo que tentar ouvir uma música em meio a um vendaval. O ruído interno impede que você perceba a melodia do propósito. Por isso, o primeiro passo para reconhecer o tempo de Deus é silenciar o barulho da pressa. Prosperidade não nasce de impulsos, mas de percepção. Há uma prática que a ciência e a sabedoria antiga compartilham: a respiração consciente. Quando você desacelera a respiração, o sistema límbico, responsável pelas emoções, começa a se acalmar. A mente retoma o equilíbrio e a clareza retorna. Não se trata de uma técnica mágica, mas de um lembrete de que o corpo e o espírito são parceiros na jornada. O domínio do próprio ritmo é uma forma de oração silenciosa. O tempo certo biologicamente e espiritualmente é aquele em que a ação e o silêncio se encontram. Agir sem pressa, esperar sem paralisar. Esse é o ponto de equilíbrio da prosperidade real. O ser humano que aprende a respeitar o tempo interno deixa de ser escravo do relógio e passa a ser guiado pela intuição. A vida deixa de ser uma corrida e se torna uma dança. O tempo certo não é aquele que traz resultados rápidos, mas o que produz frutos duradouros. É o tempo em que a mente se torna clara, o coração se torna firme e o espírito se torna paciente. Porque o tempo certo não se mede em dias, mede-se em maturidade. Quando o interior se alinha, o exterior responde. E o que é seu, quando vier, encontrará em você o espaço certo para florescer. A maioria das pessoas acredita que prosperar é ter muito dinheiro, muito reconhecimento, muitas conquistas. Mas a prosperidade verdadeira não está na quantidade, e sim na coerência. Abundância sem congruência é ruído. É como uma casa grande construída sobre um chão instável. O verdadeiro sinal da prosperidade é a harmonia entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz.
Quando suas ações refletem seus valores e sua alma está em paz com suas escolhas, então você está prosperando, mesmo que o mundo ainda não perceba. Ter muito não significa estar em paz. Quantas pessoas possuem tudo o que desejaram e ainda assim vivem vazias? Quantos alcançaram fama e riqueza, mas perderam o sono, a saúde e a simplicidade? Prosperidade não é acúmulo, é alinhamento. É o estado interior de quem vive em coerência com o propósito. É a sensação de estar inteiro onde está, sem precisar provar nada a ninguém. A abundância material é apenas uma consequência natural desse equilíbrio. Há uma sabedoria profunda na história de Salomão. Quando Deus lhe perguntou o que desejava, ele não pediu riqueza, poder ou glória. Pediu sabedoria para governar com justiça. E a sabedoria o tornou digno da riqueza que viria depois. Porque a prosperidade não é um prêmio, é um resultado. Ela não se conquista pela pressa, mas pela consciência. O homem que se torna sábio atrai tudo o que o insensato tenta forçar. A incongruência interior é o maior ladrão de prosperidade. Quando você diz uma coisa e sente outra, quando promete e não cumpre, quando trabalha no que odeia ou se relaciona com o que sabe que não te nutre, o universo não pode cooperar. Não porque ele te castigue, mas porque está respondendo à sua vibração. Prosperar é estar inteiro no que faz. É escolher caminhos que refletem verdade. A congruência é uma forma de oração em movimento. Cada escolha coerente é uma semente de prosperidade plantada. Quando você age com integridade, mesmo quando ninguém está vendo, o universo responde em silêncio. E é esse tipo de prosperidade que não se perde, porque está enraizada em princípios, não em circunstâncias. Há pessoas que vivem correndo atrás de mais, sem perceber que o mais não preenche o vazio. O vazio só se preenche com verdade. A prosperidade não está no ter, está no ser grato, no ser justo, no ser inteiro. Quando o ser se alinha, o ter vem naturalmente, porque o que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta, para quem o sustenta com pureza. Prosperar é alinhar-se ao que é justo e não ao que é rápido. É escolher a sabedoria em vez da pressa, o propósito em vez do exibicionismo, a coerência em vez do controle. O que é seu não virá apenas porque você deseja, virá porque você se tornou digno de sustentar aquilo que pediu. E quando essa congruência se estabelece, a vida deixa de ser uma busca e se transforma em resposta. Há um momento em que o silêncio de Deus soa como abandono. A alma cansada de tentar interpreta-o ainda não como um nunca mais. Mas há uma verdade profunda que o coração precisa aprender. Deus não nega, Ele prepara. O não agora é muitas vezes um escudo invisível te protegendo de algo que ainda não sabes sustentar. O tempo que parece vazio é o intervalo necessário para que o que é seu chegue em paz e não em dor. O ser humano, movido pela urgência, tende a interpretar o silêncio como rejeição. Quando as portas se fecham, pensa que falhou. Quando alguém parte, acredita que perdeu. Quando o plano se desmancha, sente-se esquecido. Mas a vida, com sua sabedoria paciente, sabe o que está fazendo. Ela impede certas coisas de acontecerem não para te punir, mas para te preservar. Quantas vezes o que parecia uma perda foi, na verdade, livramento? Quantas vezes a dor do não agora te salvou de algo que o sim teria destruído? O não agora é um convite ao amadurecimento. É a pausa onde o espírito é chamado a crescer em discernimento, fé e humildade. Quando tudo parece parado, o invisível está em movimento, reorganizando caminhos, limpando rotas, preparando encontros e oportunidades que ainda não poderiam florescer. Há um tempo sagrado entre o pedido e a resposta. E é nesse intervalo que a fé é testada, não para que Deus saiba se você crê, mas para que você descubra a força que já existe em si. Há histórias humanas que ilustram esse mistério com perfeição. Uma mulher ora por um relacionamento que não se concretiza, sente o peso do silêncio e o vazio da espera. Anos depois ela compreende. O que não aconteceu não foi recusa, foi misericórdia. Aquele não agora a poupou de um caminho que teria corrompido sua paz.
Assim também acontece com empregos, amizades, projetos. O que é seu permanece, mesmo que adiado. O que não é, se dissolve com o tempo. As portas que não se abriram eram muros de contenção espiritual. Às vezes, Deus não permite que você entre porque sabe que o terreno ainda não é firme. O não agora é a maneira como o amor divino te ensina a esperar sem perder a fé. O ser humano, impaciente, quer o controle. O espírito sábio quer a sustentação. É melhor chegar preparado do que chegar cedo demais. A alma que aprende a confiar no não agora descobre uma serenidade que o mundo não compreende. Ela entende que nem toda demora é castigo e nem todo adiamento é falha. Há bênçãos que só florescem quando o solo interior está fértil. E o tempo, quando visto com humildade, se revela como um instrumento de proteção, não de punição. Então, quando a vida te disser ainda não, não corra. Silencie. Observe. O não agora está te lapidando. Está separando o que é desejo passageiro do que é propósito eterno. Está te ensinando que a prosperidade não é o que chega, mas o que permanece. E o que é seu, quando finalmente vier, não te exigirá esforço, porque virá com paz. Vivemos em uma era em que a pressa foi transformada em virtude. Tudo é imediato. A mensagem chega em segundos, a notícia se espalha em instantes e a mente se acostumou a não esperar. Mas essa pressa constante tem um preço invisível. A neurociência chama de vício dopaminérgico, o hábito de buscar pequenas recompensas rápidas para sentir que algo está acontecendo. É o mesmo mecanismo que faz uma pessoa atualizar a tela do celular repetidas vezes, não por necessidade, mas por ansiedade. Esse ciclo químico repetido diariamente molda o espírito humano a confundir movimento com progresso e urgência com fé. A fé impaciente é fruto dessa dopamina espiritual. Ela quer sentir o alívio da resposta antes do tempo. Quer ver, quer tocar, quer provar. Mas a fé verdadeira é o oposto da pressa química. A fé não precisa de estímulo, precisa de entrega. Ela é silenciosa, constante e firme. É o estado de quem confia no que ainda não pode ver e, por isso, descansa. Enquanto a dopamina exige sinais imediatos, a fé amadurecida floresce no invisível. Quando a mente está viciada em resultados rápidos, perde a capacidade de reconhecer o processo divino. A pessoa ora por algo e, se nada acontece em poucos dias, duvida. Busca um novo método, uma nova oração, um novo caminho, como se o problema estivesse na técnica e não na impaciência. Mas o espírito não trabalha sob a lógica da pressa. O que é profundo se constrói devagar. A pressa da alma é o ruído que impede o discernimento. A neurociência e a espiritualidade se encontram nesse ponto. Ambas afirmam que a paciência transforma o cérebro. A espera consciente reconfigura o sistema neural, ensina o corpo a viver em presença e expande a capacidade de suportar o silêncio sem desespero. Quando você aprende a observar o tempo sem tentar controlá-lo, o sistema nervoso sai do modo de urgência e volta ao estado de confiança. Esse é o ambiente interno onde a prosperidade floresce. Observar sem tentar controlar é uma prática de poder. É permanecer atento, mas não tenso. É agir quando é hora, mas aceitar quando não é. Esse equilíbrio é o antídoto contra a dopamina espiritual, a necessidade constante de resultados para se sentir seguro. Porque a fé verdadeira não depende de resultados, ela é o próprio resultado, o de uma alma que encontrou paz em meio à incerteza. Quando a alma aprende a viver sem o estímulo constante da dopamina, ela descobre algo raro: a tranquilidade, a sensação de que o tempo não precisa ser apressado, que o silêncio não é vazio, mas presença, que o que é seu está vindo e que enquanto vem você já pode viver em gratidão. A fé nesse ponto deixa de ser esperança ansiosa e se transforma em certeza calma. E é nesse estado que o milagre acontece, porque o universo responde não ao grito da urgência, mas à vibração da confiança. Quando o coração abandona a pressa química e se ancora na fé serena,
O tempo deixa de ser inimigo. E o que é seu, que sempre esteve a caminho, finalmente encontra o espaço certo para chegar. Sêneca escreveu que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Essa frase, embora antiga, carrega uma das leis mais precisas da prosperidade. Ela nos lembra que a vida não premia a pressa, mas a prontidão. Que o destino não se cumpre por acaso, mas por coerência. A sorte, como muitos a chamam, é apenas o reflexo natural de quem se preparou em silêncio enquanto o mundo distraído corria sem direção. Prosperidade, portanto, é a união entre fé e preparo, não entre desejo e urgência. O homem sábio não exige o momento, ele se torna digno dele. Há uma diferença entre esperar que algo aconteça e se tornar alguém capaz de sustentar quando acontecer. A preparação é o espaço onde o destino se organiza. É o tempo em que a alma se fortalece para receber o que pediu. Porque o que é seu não virá porque você quer. Virá porque você está pronto. O amadurecimento é a ponte entre o desejo e a realização. Muitos se frustram por acreditarem que a fé é o bastante. Mas fé sem preparo é como uma vela sem pavio. Tem chama, mas não tem sustentação. O próprio Cristo ensinou por parábolas que é preciso preparar o solo antes de lançar a semente. Assim também é com a prosperidade. Ela floresce onde há preparo. A fé abre o caminho, mas é o preparo que permite caminhar por ele. A vida não entrega bênçãos que o coração ainda não sabe carregar. Por isso, a espera é, muitas vezes, um ato de misericórdia. O atraso aparente é o tempo que a sabedoria usa para moldar o recipiente que receberá o conteúdo. A oportunidade chega para todos, mas só permanece com os que estavam prontos. Prosperidade não é um golpe de sorte. É um encontro entre o esforço certo e o tempo certo. Sêneca também dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Essa é a essência da congruência interior. De nada adianta pedir prosperidade se o coração não tem direção. De nada adianta sonhar grande se a mente ainda é dominada por medo, culpa ou indecisão. O destino não é um prêmio que se ganha, é uma consequência que se constrói. Quando o propósito é claro e o espírito está disciplinado, o vento da vida sopra a favor. Há algo profundamente libertador em compreender que o destino não é um mistério inalcançável, mas um processo de sintonia. Não há magia, há ordem. O homem que se prepara com fé, que age com consciência, que confia no tempo e honra seus princípios, cria o campo onde o destino pode se manifestar. Ele não força, não implora, não apressa, apenas permanece firme. E quando o que é seu chega, ele o reconhece, porque já o carregava por dentro, em forma de fé e preparo. Essa é a verdadeira sorte, não o acaso, mas a sincronia entre o divino e o humano. Quando o espírito se alinha ao propósito, o universo conspira a favor. E o que parecia distante se revela simples. O que é seu não precisa ser conquistado, precisa apenas ser encontrado por quem você se tornou. Há forças sutis que afastam o que já está destinado a nós, e entre elas, o orgulho é a mais silenciosa. Ele se disfarça de força, de confiança, até de fé, mas na verdade é medo travestido de controle. O orgulho não quer esperar, quer provar. Quer mostrar ao mundo que é merecedor, que tem razão, que venceu. E ao tentar provar o próprio valor, o ser humano se desconecta da humildade, o solo onde a prosperidade realmente floresce. O ego quer a conquista para se sentir suficiente. A alma busca o propósito para se sentir em paz. São caminhos opostos. O orgulho cria uma urgência artificial. Ele sussurra: você precisa ter para valer. Você precisa mostrar para ser respeitado. E nessa tentativa de se afirmar, o espírito se perde. Porque toda conquista movida pelo ego nasce desequilibrada. O orgulho faz com que a pessoa confunda movimento com destino, e assim, ela corre em círculos, conquistando muito, mas sem paz. A prosperidade que nasce da vaidade é sempre efêmera, cresce rápido, mas se desfaz com o tempo. Há um erro inconsciente que o orgulho comete. Transforma a conquista
em validação emocional. A pessoa quer alcançar o sucesso não porque ama o processo, mas porque precisa provar que é digna dele. E tudo o que nasce da necessidade de provar é escravidão. Quando o coração busca reconhecimento e não realização, a prosperidade se torna uma prisão dourada. O orgulho nos faz acreditar que temos que merecer o amor, merecer a abundância, merecer a graça. Mas o divino não exige provas, exige presença. Prosperar é sustentar, não exibir. É manter a bênção viva dentro de si e não usá-la como vitrine. A verdadeira riqueza é silenciosa. Ela não precisa de aplausos, porque a alma já está satisfeita. E é essa serenidade que atrai o que é verdadeiro. O orgulho, por outro lado, cria uma vibração de escassez. Ele diz: eu preciso mostrar que sou grande. E o universo responde com lições que o ensinam a ser pequeno, até que ele volte à humildade do início. Substituir o pensamento eu mereço por eu me torno capaz de sustentar é uma mudança que transforma destinos. Porque o primeiro exige, o segundo constrói. O merecimento vem do ego, a capacidade vem da maturidade. Quando a alma diz, eu quero aprender a sustentar o que peço, ela abre espaço para que o divino a ensine. E é nesse aprendizado que a prosperidade se enraiza. Prosperidade sem humildade é ruína acelerada, porque o orgulho não sabe cuidar, ele apenas quer exibir. Quando o coração se enche de vaidade, o propósito se esvazia, e o que antes era bênção se transforma em fardo. A humildade, porém, mantém o canal aberto entre o humano e o divino. Ela reconhece que tudo o que temos é empréstimo da vida, e que cada dom é um convite ao serviço. A alma próspera não diz, olhem o que conquistei, mas olhem o que pude aprender. E é essa postura que preserva o que é seu. Porque o que é seu não se perde. Apenas espera que você se torne humilde o suficiente para recebê-lo sem precisar se engrandecer com ele. A prosperidade só floresce onde há espaço para a gratidão, e o orgulho, com suas mãos cheias de vaidade, nunca consegue recebê-la. Há um silêncio em Deus que assusta o coração impaciente. Um tempo em que nada parece acontecer, em que o céu não responde, em que a vida parece parada. Mas o que chamamos de ausência é muitas vezes uma forma de fala que não sabemos escutar. A ausência é a linguagem de quem quer te ensinar a enxergar sem depender dos olhos. É o modo que o divino encontra de fortalecer a fé, não pela presença constante, mas pela confiança profunda no invisível. O silêncio de Deus não é descuido, é direção. Há momentos em que a voz se cala para que o discernimento desperte. Quando tudo ao redor silencia, a alma é obrigada a ouvir o que evitava. É nesse espaço sem respostas que o ser humano aprende a decodificar o vazio. Porque o vazio não é punição, é espaço. É o intervalo entre o que precisa morrer e o que ainda vai nascer. Muitos confundem esse silêncio com abandono, mas o abandono é o contrário da presença divina. O abandono é frio, o silêncio é pedagógico. Quando Deus se cala, ele não se ausenta. Ele observa, prepara e molda. É o mesmo que acontece entre as notas de uma melodia. Sem o intervalo, não há música, apenas ruído. O intervalo cria sentido. Assim também é com a alma. É no espaço entre uma bênção e outra que o caráter é formado. A psicologia da fé nos ensina que a ausência é uma oportunidade de desenvolvimento emocional. Quando não há sinais visíveis, a mente precisa escolher entre o desespero e a confiança. E essa escolha define o rumo da vida espiritual. A fé verdadeira não precisa de provas diárias para se manter. Ela é uma certeza silenciosa, que se sustenta mesmo quando não há nenhuma evidência favorável. É essa fé que move o invisível. Há uma beleza discreta na pausa. Assim como a semente precisa do escuro para germinar, a alma precisa do silêncio para se reestruturar. O tempo em que nada acontece é o tempo em que tudo está se ajustando em planos mais profundos. E se o coração conseguir descansar nesse intervalo, perceberá que o silêncio nunca foi vazio, ele sempre esteve cheio de propósito.
Escrever o que Deus está te ensinando na pausa é um ato de coragem. Não o que Ele não está fazendo, mas o que Ele está ensinando. Porque há sabedoria escondida no que parece omissão. O silêncio é um espelho. Mostra onde ainda há medo, onde ainda há impaciência, onde ainda há orgulho. E ao reconhecer essas sombras, você se aproxima da luz. A ausência não é o fim da comunicação divina. É a sua forma mais refinada. Quando a alma aprende a escutar o silêncio, ela compreende que nunca esteve só, que o invisível trabalha de maneiras que o visível não alcança, e é nesse estado de quietude que o coração amadurece. Porque quem aprende a confiar no silêncio, aprende a reconhecer a presença, mesmo quando ela não faz barulho. Chega um momento em que aquilo que tanto esperávamos finalmente se manifesta. O amor aparece, a oportunidade se abre, a colheita floresce. Mas curiosamente, nesse momento, algo dentro de nós já mudou. O que antes parecia questão de sobrevivência se torna apenas complemento. A verdadeira prosperidade é isso. O ponto em que você recebe o que desejava, mas percebe que já era inteiro antes de tê-lo. Que o que chegou não veio para te completar, veio para transbordar o que já existia em você. O homem imaturo acredita que a conquista o fará sentir-se suficiente. Ele busca o resultado como quem busca oxigênio. Mas o homem amadurecido compreende que a suficiência está no ser e não no ter. Quando o que é seu chega e você já não precisa dele para se sentir inteiro, esse é o sinal de que o ciclo se cumpriu. A espera cumpriu seu propósito, a fé produziu maturidade e o tempo de Deus revelou sua perfeição. Tudo o que chega antes da plenitude interior se torna fardo. Tudo o que chega depois da plenitude se torna bênção, porque a prosperidade não é o que te salva, é o que te acompanha, quando você já aprendeu a caminhar com fé. O que é seu chega no momento exato em que você deixa de tratá-lo como salvação e passa a vê-lo como extensão natural do seu crescimento. A vida tem uma forma silenciosa de recompensar quem confia. Ela faz o que é seu chegar quando você já não está mais tentando provar nada, quando o coração está livre da urgência e a alma está madura para cuidar do que recebe. Nesse ponto, o que vem não rouba a sua paz, amplia. Não ocupa o seu vazio, celebra o seu preenchimento. Prosperidade, no fim, não é recompensa por ter esperado, é reconhecimento por ter crescido. O propósito e o homem se encontram quando ambos estão prontos. Enquanto o propósito amadurece no invisível, o homem amadurece no visível. E quando esses dois tempos se alinham, o encontro é inevitável. Nada pode impedir, porque o que é seu, quando finalmente chega, carrega consigo o selo da paz. Não há luta, não há medo, não há dúvida. Há apenas uma sensação profunda de era para ser e agora é. Nesse estado, a necessidade cede espaço à gratidão. A urgência dá lugar à presença. Você deixa de pedir com desespero e começa a agradecer em silêncio. A plenitude interior se torna o verdadeiro sinal de que o ciclo se encerrou. Porque o propósito cumprido não é o que te enriquece, mas o que te transforma. O que é seu, quando chega no tempo certo, não te muda de lugar, te muda de dentro. E talvez essa seja a maior lição de todas. Quando o que é seu chega, você percebe que a espera não era sobre o que viria, mas sobre quem você se tornaria. Que o tempo não estava te punindo, mas te preparando. Que o silêncio não era vazio, mas construção. E então, pela primeira vez, o coração entende que prosperidade é, acima de tudo, plenitude. O que é seu vem, e quando vem, você já não precisa dele para ser completo, porque já se tornou aquilo que sempre buscava. Chega um instante na jornada em que o coração, cansado de correr, compreende que tudo tem um ritmo que o esforço humano não pode apressar. É o momento em que a alma deixa de resistir e começa a confiar. Prosperidade não é corrida, é fluxo. Não é sobre conquista, é sobre sintonia. E esse fluxo invisível é o modo silencioso como o divino conduz tudo o que é seu até você, no tempo exato em que você está pronto para receber.
A vida inteira pode mudar quando se entende que prosperar é confiar disciplinadamente no ritmo de Deus. O que é seu não precisa ser arrancado, apenas reconhecido. Há um fio invisível ligando você às oportunidades, aos encontros e aos aprendizados que farão sentido no tempo certo. O que é seu não se perde no vento, porque o que é verdadeiro não se dissolve no atraso. Ele apenas circula em espirais maiores até que você esteja maduro o bastante para acolhê-lo em paz. A sabedoria bíblica recorda: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. É um lembrete para os que tentam racionalizar o destino, controlar o fluxo, medir o tempo com relógios humanos. A fé não precisa de cronômetros, precisa de entrega. Quando você confia de todo o coração, o tempo deixa de ser um adversário e se torna um mensageiro. Ele não vem contra você, ele vem por você. Epicteto comparou a alma sábia a um arqueiro. Ele se prepara, ajusta o arco, escolhe a direção, mas no instante em que solta a flecha, aceita que o vento levará o disparo onde deve ir. Essa é a imagem perfeita da prosperidade espiritual. Fazer a sua parte com presença e então soltar o resultado com fé. O controle é o fardo da mente, mas a confiança é a respiração da alma. O que é seu não é o que você persegue, é o que permanece quando a pressa cessa, quando o silêncio se torna morada, quando o coração já não precisa provar merecimento. A verdadeira prosperidade é o estado de quem compreendeu que não existe perda em um universo onde tudo acontece por sincronias divinas. Mesmo o que se foi, cumpriu uma função. Mesmo o que não chegou, estava te preparando. E talvez, nesse ponto, a maior riqueza não seja o que você conquista, mas a serenidade de quem entendeu que o fluxo invisível sempre esteve a seu favor. O futuro não é um território a ser conquistado, é uma revelação que acontece quando você permanece fiel no invisível. Fiel ao propósito, fiel à sua verdade, fiel à voz silenciosa que te guia mesmo quando o caminho parece vazio. O que é seu virá até você, não por força, nem por pressa, mas por coerência. E quando vier, trará a marca da paz. Até lá, continue em silêncio, continue presente, continue fiel ao ritmo do que é sagrado, porque o fluxo invisível da vida nunca falha. Ele apenas aguarda que o seu coração se alinhe ao tempo em que os frutos se abrem. E nesse instante, você compreenderá: o que é seu nunca esteve longe, apenas esperava que você se tornasse o lugar certo para ele habitar.